Queridos, eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra baseada no livro de Atos, capítulo 3, a partir dos versos 1 a 10, onde nós vamos abordar o tema a rotina e como Deus pode interferir na nossa rotina, uma igreja que quebra a rotina paralisante. Quero ler o texto de Atos, capítulo 3, e eu vou ler na Almeida 21, que diz assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração nona, e aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. Ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhes disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Eu penso que nós, aqui a maioria dos que estão aqui hoje, a imensa maioria, são pessoas que já confessam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, são a igreja, são pessoas comprometidas, e a gente quer falar um pouquinho sobre o que, e talvez você que está nos visitando, o que se espera de uma igreja? O que se espera de uma igreja de Cristo? Hoje, nós estamos na mídia, estamos sendo reconhecidos os evangélicos. A expansão de templos, eu fiz uma pesquisa sobre expansão de templos evangélicos. Em 2019, por dia, 17 novos templos foram abertos no Brasil. Isso formou uma imensidão de novas igrejas, de mais de 6 mil igrejas, num ano só. Fico imaginando esse negócio, que impacto, né? Se 17 igrejas por dia sendo abertas no Brasil, que impacto isso deveria ter no Brasil? O crescimento da população evangélica em 2000 era de cerca de 15%, agora em 2010, no último censo do IBGE que a gente acessou, está com mais de 22%, um crescimento espantoso. A bancada evangélica, os deputados evangélicos no Congresso, se somados, dariam a terceira força política, depois do MDB, né, e do PT. Hoje mudou um pouco, né, o quadro por causa dessas novas eleições, mas esse dado é muito interessante. E aí, nós olhando para tudo isso, a gente fica pensando, será que tudo isso tem trazido e tem impactado e mudado a história e a vida das pessoas? Ou as pessoas o que será que faz com que as pessoas realmente sejam impactadas pela vida da igreja? Eu creio que a nossa vida rotineira não serão eventos, não serão grandes impactos evangelísticos que vão mudar a vida da nossa nação, mas será uma igreja que, na sua rotina, vive no poder de Deus, manifestando o seu poder. Eu creio que as pessoas hoje estão cansadas de religiosidade,
estão cansadas de pessoas cristãos fake, estão cansadas da incoerência entre o que se fala e o que se faz. As pessoas estão cansadas de ver a manifestação da falta, na realidade a falta da manifestação de amor entre os irmãos e entre os perdidos. A gente olha para isso e eu penso que a nossa igreja, as igrejas do Senhor, elas precisam extrapolar, elas precisam ir além dos limites desses paradigmas. E eu vou falar de um paradigma aqui que o emprestado do pastor Ed René, nos seus bons tempos: templo, domingo, clero, culto. Nós precisamos romper com essa vida apenas de templo, de culto, de clero, mas a gente precisa avançar para outros lugares. Nós temos que sair do roteiro de uma igreja que se reúne. Eu creio que você saiu neste domingo para se reunir às 6:30 da noite, aqui nesse domingo, para junto com outros unir as suas vozes em adoração a Deus, unir as suas orações uns com os outros, unir-se para que o reino de Deus se expanda. Eu creio que esse é o motivo que faz você dominicalmente sair da sua casa e vir para uma reunião como esta, ou estar participando de uma célula toda terça na nossa igreja. Terça e sábado nós temos células acontecendo, e toda uma dinâmica. Eu creio que essa rotina, nós precisamos vivenciar isso de uma maneira poderosa. Ela não pode ser apenas uma rotina, vai e vem, e nada acontece. Por isso, a gente olha para o texto de Atos capítulo 3, e a gente encontra Pedro e João subindo juntos para o templo de Jerusalém, embora já Jesus havia ressuscitado, tinha derramado o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mais de 3.000 pessoas haviam se rendido ao Senhor e foram batizadas, para que a nova igreja já começa com toda a pegada. E eles, mesmo assim, ainda tinham algumas práticas. A igreja primitiva, ela foi se desvencilhando de algumas práticas do judaísmo ao longo dos dias, dos meses. Mas então eles ainda iam ao templo, a hora nona, a oração vespertina, a hora do sacrifício. Acho muito interessante que eles faziam sacrifício às 15 horas, para que preparando para a noite do judeu começava às 6 da tarde. Então eles faziam esses sacrifícios que eram de gratidão pelo dia e de perdão dos pecados. E Pedro e João estavam subindo, depois de ter batizado mais de 3.000 pessoas, eles ainda vão naquele lugar para orar. Eles vão ali tendo uma vida devocional. O texto vai falar sobre isso. Só que nesse contexto existe, além dele subindo, existe um coxo, que diariamente, um paralítico, que diariamente também era colocado naquele lugar. E a rotina de um interfere na rotina do outro. A gente vê que rotina, se você pegar a definição de rotina, é uma sequência de ações repetitivas, previsíveis, que são realizadas de forma regular, sistemática. Ela pode ajudar a organizar e formar o caráter, ou alienar, escravizar a alma. A rotina, então, filosoficamente falando, ela pode ser boa ou ruim, depende da forma com que você a encara, depende da forma com que você a utiliza. E a gente olha para isso e a gente vê que a nossa vida é feita de rotinas, né? Então, como eu estava falando, nós estamos aqui no culto. Esse culto é rotineiro, todo domingo você vem.
A turma, eu costumo falar que aqui está a turma da noite, tem a turma da manhã, tem a turma da noite, tem o pessoal que só vai na célula às vezes. Nós temos aí a nossa rotina de trabalho, rotina de escola, rotina de relacionamentos. Mas eu quero dizer que nessa rotina, é que Deus pode fazer grandes coisas. A gente olha para as diferentes rotinas. Vamos olhar para João e para Pedro. O texto diz, que eles diariamente, no templo e nas casas, estavam se reunindo. Então, havia uma rotina na igreja primitiva, que nas casas e no templo, diariamente, eles se reuniam. Eles iam adorar, eles tinham um desejo de agradecer. Essa era uma rotina, a rotina da igreja, a rotina dos cristãos daquela época. Mas existe também a rotina do mendigo, que ele era colocado diariamente na porta do templo, nos horários estratégicos, onde as pessoas iriam passar para cultuar. E a gente olha que duas rotinas, um está subindo para adorar, o outro está subindo para mendigar, um está subindo porque tem muito a agradecer, outro está chegando para pedir. Por isso a gente olha para esse texto e começa a tentar entender um pouquinho a história desse mendigo que carregava um peso super quase que insustentável, porque ele era um pedinte, ele era um aleijado, ele estava à margem da vida religiosa, ele não entrava, ele ficava à porta. Essa pessoa, esse coxo, era uma pessoa que sentia todo o peso da discriminação, da rejeição. Muitos o acusavam de ser, como na cultura judaica, muitos entendiam que doenças são fruto de pecado. Então, por conta disso, eles eram, aquele coxo era acusado de ser um grande pecador, porque ele deve ter feito alguma coisa, ou os pais dele fizeram alguma coisa, para que ele estivesse naquele estado. E ele carrega tudo isso, e ele vive uma rotina muito degradante. Por isso, a gente olha a postura de cada um. Nós temos diferentes posturas. Pedro e João, eles tiveram um relacionamento muito profundo com Jesus. Eles são chamados lá em Mateus 10, para fazer parte do corpo de discípulos, de apóstolos. Eles são privilegiados, inclusive Pedro e João têm as experiências mais profundas com Jesus. Eles veem a transfiguração, Jesus sendo transfigurado. Pedro e João, são aqueles que têm um relacionamento forte com Jesus. Eles são cheios do Espírito Santo, e eles vão então nessa rotina prestar um culto como algo que ele pode oferecer. Então ele vem para o culto numa postura: eu tenho algo para oferecer para Deus. O culto não é algo que eu venho para receber, mas é algo que eu venho para oferecer. E essa é uma postura que nós devemos ter. Mas existe muitas pessoas que vêm à igreja porque ela veio para receber. Ela quer receber. E você vai receber. Você vai ser abençoado, mas esse não é o objetivo do culto. O culto é um lugar onde você oferece. Eu ofereço minha adoração, eu ofereço minha oração, eu ofereço o meu serviço, eu ofereço minha vida, eu ofereço minha família, eu ofereço o meu tempo, eu ofereço meus recursos. É este o culto que Pedro e João estão subindo para oferecer. Mas aquele paralítico tinha um outro tipo de postura.
postura dele, ele vai se beneficiar daqueles que vão adorar. Então, ele vai pegar as migalhas. Ele é alguém que olha estrategicamente para aquela situação e fala assim: eu posso ganhar alguma coisa com isso. Na lei do Antigo Testamento havia, lá em Êxodo 20, você tem a obrigação de dar suas ofertas. Jesus também falou sobre dar ofertas, dar esmolas. Então nós vemos alguém que sabe que ele vai receber alguma coisa e ele está sendo sustentado diariamente pelas ofertas das pessoas que não se sentem impelidas pela própria lei de ofertar. E eu tenho muita dificuldade de não ofertar. Eu tenho muita dificuldade de não dar esmolas. Realmente eu olho bem para a pessoa e falo assim, normalmente eu trabalho um pouco sobre que tipo de oferta eu vou dar, que tipo de esmola eu vou dar, mas dificilmente eu não dou uma esmola, dificilmente eu não dou uma oferta, uma ajuda, uma comida, uma marmita. Eu me sinto impelido. É difícil você falar assim. Porque normalmente o cristão que é abordado pelos pedintes mentem sempre. E isso você tem que parar de mentir. Porque você fala assim, o que você fala? Quando fala assim, olha, me dá um dinheirinho. Hoje eu não tenho. Mentira, você tem. Você não quer dar. E mente, e mente, e mente. Então nós temos que encarar a questão da esmola como algo que, né, nós fomos almoçar outro dia num restaurante aí, o cara falou, compra uma balinha. Eu falei, não vou comprar balinha, então me dá uma marmita. Eu falei, eu vou almoçar e te dou uma marmita. Saímos, né? Aí ele estava lá esperando, tinha até esquecido. Ele falou, minha marmita. Eu falei, tá sendo feita. E tivemos que esperar uns minutos, né, Amanda? Porque o pessoal não queria que ele entrasse para pegar a marmita, o pessoal do restaurante. Então nós tínhamos que levar a marmita para a pessoa. Mas nós temos que ser, sim, pessoas que ajudam, que ofertam, que dão esmola, sim. Está dizendo proibido dar esmola, né? Porque a prefeitura está escrito aí em vários. Tem um monte de gente que deu glória a Deus quando apareceu aqueles cartazes, não dê esmolas. Né? Falou, agora não preciso dar esmola, a prefeitura está dizendo que. Mas não dá esmola, não ajuda no Manaém, que é que cuida de criança carente, não ajuda familiares necessitados, não vai num lugar que está precisando e oferece seu serviço. Mas esse é um parênteses só. É um parênteses da mensagem. Por isso nós precisamos, sim, necessariamente olhar para esses dois tipos de pessoas. E nós, quem somos nós nessa história? Nós somos aqueles que vieram para estar oferecendo a Deus culto, adoração. Nós somos aqueles que viemos porque temos muito que agradecer ao Senhor, nós temos muito que ofertar ao Senhor, nós temos muito que louvar ao Senhor pela salvação, pela sua presença, pela sua graça, pelo seu sacrifício, porque todo o sacrifício já foi feito. Nós não precisamos sacrificar, porque Jesus já fez a obra ali na cruz do Calvário. Glória a Deus. Por isso, a minha pergunta hoje é como nós podemos, como igreja, alcançar os que estão numa rotina paralisante. Você sabe daquela pessoa que sai do trabalho, para no bar,
e chega tarde em casa. Meu pai mesmo quando ele estava meio desviado, ele saía do trabalho, parava no bar, tomava uma cerveja, depois ia para casa. Outros têm uma rotina de jogar truco, né? Vai no bar, fica jogando truco. Tem aqueles que têm a rotina de sempre na sexta-feira ir para uma balada. E existe pessoas que têm outras rotinas, outros hobbies. É todo dia o meu futebol, é todo dia eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E essa rotina precisa ser, nós precisamos olhar de uma maneira muito especial para ela. Como que uma igreja que vive sua rotina? A minha pergunta é, como que essa rotina que nós estamos tendo hoje, o que você está fazendo hoje aqui é rotina de domingo. Qual que é a programação de domingo? Vir para o culto. Domingo é dia do quê? Ir ao culto. Dia, né, e escola bíblica de manhã, né, culto das crianças, é rotina. Terça-feira é célula, é rotina. Mas eu creio que se você não for transformado nessa rotina, se aquilo que está acontecendo aqui, se a adoração que você prestou agora aqui, se as orações que são feitas juntos, nós orando juntos, se algo não mudar na sua vida, isso é apenas um rito religioso que não muda nada. Se essa rotina que você tem não lhe fizer ser alguém que tem algo para dar, a gente precisa rever essas idas e vindas para os cultos. Nós temos que dar uma olhada nessa rotina. Sabe o que acontece? Sabe o que acontecia com a igreja? Uma das coisas que faziam essa igreja primitiva fazer a diferença era o zelo pela oração. Pedro e João subiam ao templo na hora nona, na hora da oração, hora nona, eles tinham um zelo pela oração. Atos 2:42, eles diziam, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar significa, eles tinham uma rotina disso. Por isso, nós devemos olhar para essa realidade e ver que a nossa rotina deve nos levar a experimentar coisas com Deus. Eu quero que você venha num domingo aqui, mas não venha com o objetivo de dar um tique na sua rotina. Está pago, né? Estava subindo a escada, uma irmãzinha meio cheinha, e ela estava levando o filho dela na classe, e ela ia para a classe. Aí ela subiu, falou, pastor, meu cardio está pago. Né? E a gente vai quem vai para a academia fala, né, essa linguagem do pessoal de academia, né? Está pago. Agora eu já estou. E às vezes você vem para o culto, está pago. Consegui, está pago. Fiz a minha obrigação. Agora Deus vai me abençoar. Eu creio que o zelo pela oração, o zelo por uma vida esse zelo que você tem tido de vir dominicalmente, semanalmente, de estar sempre junto com os irmãos, isso deve causar algo na sua vida. Senão, eu sou um bobo aqui na frente falando para um bando de pessoas que não querem mudança. A palavra de Deus precisa transformar a sua vida. O culto que você presta a Deus deve transformar a sua vida, deve aquecer o seu coração, deve munir você de paixão pelas pessoas, amor por Jesus. Esse zelo pela oração vai mudar a sua vida.
Se você fizer essa prática de cultos, você fizer dela algo que valha, não será apenas mais um culto. O segundo é que a gente olha para o texto e vê que há um olhar diferente. O texto diz que fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. Eu creio que e olhando para o texto, você vai ver que Pedro e João estavam entrando na Porta Formosa, e quem chama a atenção de Pedro e João é o coxo, é o paralítico. Eles passaram, e aí o coxo chama e pede uma esmola. Ei! Talvez nós hoje falando, não, eu estou ocupado, eu estou atrasado, eu não tenho nada. E Pedro falou isso, né? Pedro falou: ei, não tenho prata, não tenho ouro. Estou indo, eu não tenho dinheiro, estou indo. Mas o interessante é que a gente precisa estar olhando, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente precisa olhar as situações como oportunidades, para que a gente possa ser usado por Deus. É um olhar com os olhos de Deus. Você olha para as pessoas e fala assim: o que eu posso, de que maneira eu posso ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa? Ele fixa os olhos, eles olham para o coxo, para o paralítico, e sabe o que acontece? O paralítico talvez estivesse olhando para as mãos dele, falou: agora vai ser. Ele parou, olha para nós. Aí ele falou: e quanto que vai sair aí? Será que vai sair? Aí Pedro falou: olha para mim, não fica olhando para a minha mão, não, olha para mim. E eu creio que nós como igreja, nós temos que ter essa autoridade e essa ousadia de falar para as pessoas: olhe para mim. Olhe para mim, vem aqui, você está precisando de alguma coisa? Olha para mim, vai sair alguma coisa daqui, pode ter certeza, fica tranquilo, vai sair alguma coisa. Só que ele fala, e o interessante é, olha para nós, levar a pessoa a fixar, a estar focado. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, sabe, gente, você pode pedir para as pessoas olharem para você, sabe por quê? Elas não vão ver você, elas vão ver Jesus na sua vida. Elas vão ver algo diferente na sua vida. Então você pode falar assim: pode olhar para nós, pode olhar para mim. Eu sei que nessa parada na Porta Formosa, nesse lugar onde centenas e milhares de pessoas passavam. Vocês vão ver que eu estou falando de milhares de pessoas, porque passavam milhares de pessoas ali para aquele templo. Eles tiveram uma fé ativa. Uma fé ativa é aquela que Tiago fala, né? Você diz que tem fé e eu tenho obras. Mostra tua fé, que eu mostro as minhas obras. Vamos ver quem tem mais fé. Não adianta você dizer que é cristão, não adianta você dizer que é crente evangélico. A pergunta é: onde estão as obras? Aonde estão as ações que revelam o Deus que está na sua vida? Olha o texto que diz assim: então Pedro lhe disse: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantando, imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você sabe que a gente precisa incluir na nossa rotina coisas que podem ser extraordinárias, milagres, o sobrenatural no nosso dia a dia. Você precisa entender que em alguns momentos Deus vai falar para você: olha, para e ora por essa pessoa. E você tem que orar. Para esse carro, olha, está vendo aquela pessoa? Desce, vai lá e fala de Jesus para ela.
Ou mesmo você tendo familiares, começa aquela situação, aquela conversa, e você fala, olha, Deus está me dando um incômodo aqui, eu preciso orar por vocês. Vocês estão tudo língua preta. Tudo linguarudo, falando mal uns dos outros. Eu quero aqui dizer, em nome de Jesus, arrependam-se. Às vezes você está vendo uma situação indo para uma tragédia dentro da família, de filhos. Às vezes você sabe de situações, mas fala assim, briga de marido e de mulher, está lá no trabalho, o seu companheiro de trabalho está vivendo uma vida totalmente perdida e você fica calado. Você tem que falar, olha para nós, olha para mim. Eu tenho alguma coisa para você, em nome de Jesus. O Nazareno, que as correntes sejam quebradas, que você seja liberto, que você tenha uma nova visão do que é casamento. Eu vou te ajudar, eu vou pegar na sua mão, eu vou te ajudar, segura aqui comigo e eu vou andar com você. A gente está cheio de desculpas hoje, né? Não tem tempo, né? Não tem dinheiro. Tempo e dinheiro são as coisas que parece que ninguém tem mais, né? Vamos fazer tal coisa, não tenho tempo. Vamos fazer, não tenho dinheiro. Não posso fazer. Não. Mas tem. Você tem. Você tem recurso, sim. E se você não tiver o recurso necessário naquela hora, você tem o recurso do Espírito Santo. Você tem uma unção que Deus derramou sobre a sua vida. E isso você vai tendo no seu dia a dia. Cada culto que você vem, cada célula que você participa, você vai recebendo dessa unção, você vai recebendo dessa graça, e é para distribuir, é para derramar na vida de outros. Nem sempre as pessoas terão aquilo que elas precisam. Mas é melhor ter unção do que ter dinheiro. Quem diz amém a isso? Você diz amém a isso? Eu falo com muito medo falar isso. Cá entre nós. Você consegue falar isso? Senhor, eu prefiro ter a unção do que eu ter o dinheiro. Porque aquele dinheiro, o dinheiro daquela pessoa, o dinheiro de Pedro e João, não mudaria a história daquela pessoa. Mudaria o dia. Mas a unção que está sobre nós pode mudar a história de uma vida. Verdade ou não? A mensagem que nós temos dentro de nós, o Jesus que está vivo dentro de nós e que quer se mover, está preso aí na sua religiosidade. Jesus quer se mover nesse mundo, mas você tranca ele nessa vida medíocre do dia a dia, de vir, e nada de mudanças. Por isso, queridos, é melhor ter unção do que ter dinheiro. Isso que eu tenho, eu te dou. Você tem unção? Você tem a unção? Sim ou não? Você tem o Espírito Santo sobre a sua vida? Eu quero encerrar essa palavra falando algo. A igreja é o corpo de Cristo. Sabia? Eu sou o corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E sabe o que aconteceu com aquela milagre? Aquele milagre gerou na igreja de Jerusalém, no templo de Jerusalém, um espanto. O texto diz que eles ficaram cheios de espanto e assombro. Faz quanto tempo que as pessoas não se espantam com a igreja? Estão se espantando com os escândalos. Mas quanto tempo faz que as pessoas não ficam espantadas com o que Deus está fazendo no meio dela? Não é algo que deveria, a nossa igreja aqui, Ibinai,
nossas irmãs aqui, as Assembleias de Deus, as igrejas que estão espalhadas aí, nós precisamos causar espanto na sociedade, pelos milagres, pelo poder, pela transformação das vidas que estão sendo tocadas em sua rotina, por nós, através da nossa rotina. Por isso, os primeiros passos a igreja pega, segura na mão, vem, e Pedro pega, vem. Ele falou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Mas o que aconteceu? Ele precisou segurar na mão. Às vezes a gente libera uma palavra de unção, mas você tem que falar assim, a pessoa não muda. Porque você ainda tem que continuar ali, não desiste dessa pessoa. Pega na mão dela, vocês estão me entendendo, gente? A gente fala, em nome de Jesus, levanta e anda, a pessoa fica meio... Vem, não, mas eu falei para levantar e andar. Aí você pega na mão dela e fala, vamos andar. Você vai sair desse estado. Eu estou com você aqui. Pode vir, Lucas. Por isso, em nome de Jesus, eu quero orar com você hoje, para que você tenha uma experiência na sua rotina. E essa experiência é uma experiência que precisa ser transformadora. Você sabe que o que aconteceu com aquele paralítico, ele já não era mais paralítico. De excluído, ele foi incluído. De pedinte, agora ele estava glorificando e sendo um testemunho para a vida das pessoas. Como fruto disso, 5.000 pessoas foram impactadas com aquilo. A gente sabe que o poder da mudança de pode gerar o desencadear de bênçãos na vida de muitos. Por isso, agora lá naquela porta formosa, no lugar que aquele paralítico estava sentado, não tem mais ninguém. O lugar está vago. Alguns dias atrás, fui comprar com nossa filha uma capinha de celular no Ponto Azul. Em frente ao Ponto Azul existe um outro shopping, né? Uma galeria ali. E do lado tem um estacionamento. E nós cruzamos com um casal que... Eu já estou ficando velho, gente, porque aquela mulher, mãe de filhos, tinha sido uma criança que nós cuidamos no Manaim há muitos anos atrás. E ela estava, na hora que eu saí, ela estava conversando com um travesti. E aí eu passando na calçada, né, cumprimentamos ali, e ela apontou para mim e falou para ele é pastor. Esse é o pastor Ademir. E ele teve uma ameaça de querer, na hora que estava chegando, ele sair, mas na hora que ela apontou, ele voltou. E eu perguntei o nome dele, ele falou o nome de verdade, não o nome da pessoa, né, como nome feminino. Ele falou o nome masculino. E aí, imediatamente ele começou a cantar. Ele começou a cantar. E ele cantava assim: Espírito Santo, ore por mim. Fale para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus. E ele começou a chorar. Ele era uma pessoa que já tinha estado
numa igreja. Aí eu fui, abracei ele, orei por ele. Falei dos planos de Deus para a vida dele. E ele chorando, balançou a cabeça, entendo. Eu sei que convidei ele para participar aqui do culto. Participei, falei, você é muito bem-vindo se você aparecer na nossa igreja. Por isso eu falo para você, se comporte se ele vier. Recebam com carinho. Mas a mulher, que era de uma comunidade, de uma outra igreja, falou, pastor, eu já convidei ele para ir hoje na igreja, hoje à noite. Ele disse que vai. Falei, então está em boas mãos. E eu falei que aquilo fez mais bem, talvez, para mim, do que fez bem para outra pessoa, para ele. E eu falei, quanto a gente precisa, na nossa rotina, a nossa rotina precisa alguém entrar no meio dela, para a gente sair desse negócio de compra, entra, dirige, faz isso, faz aquilo. Que a sua rotina seja atrapalhada por pessoas como esse coxo, e que você derrame da unção que está sobre você na vida dela. Que você não tenha as desculpas, eu não tenho tempo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Porque uma coisa você não pode dizer, eu não tenho o Espírito Santo. Aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Eu queria que você ficasse de pé. Jesus está vivo através da sua igreja. Jesus está vivo através de você. Ele vai andar nessa cidade através de você. Ele vai curar através de você. Ele vai falar, Ele vai libertar através de você. Ele vai interferir. E na rotina paralisante daquela pessoa. Ele vai interferir nas rotinas das pessoas. E essas pessoas vão interferir na nossa rotina. Uma coisa é certa, Jesus está vivo através de nós. E por isso, tem alguém aí, perto de você, que está paralisado? Está numa rotina, num ciclo destrutivo? Todo dia, toda semana ele faz a mesma coisa. E não sai disso. E vive aprisionado, esperando que você pare a sua rotina e entre na rotina dele e fale, em nome de Jesus, levanta e anda. Você tem alguma desculpa para parar de fazer isso? Você tem recebido muito todos os domingos. Só que é preciso sair. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Jesus falou isso. E Ele delegou para nós essa missão de ser e continuar a missão dele. Que a gente faça isso. O Espírito de Deus está aqui. Amém? O Espírito de Deus está aqui? Então vamos lá. Você toma posse dessa palavra? Fale comigo, eu tomo posse dessa palavra. Que você viva essa palavra. Que você, cada vez que se encher, ai, que delícia a sala do trono. Ai, que delícia, Senhor, eu quero ficar aqui. Deus fala assim, sai. E seja a minha voz, seja a minha boca, seja minhas mãos, seja os meus pés, aonde você estiver. Que você possa ser essa bênção na vida de outras pessoas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai,
a comunhão e a consolação do doce Espírito esteja com todos hoje e sempre. Amém.